Boa noite a todos. Boa noite. Dona Lourdes, Carlos, Fernando, os servidores da Câmara, os colegas vereadores, boa noite. Declaro aberto a 99ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos a todos os vereadores, em nome da mesa diretora, a presidente, Vossa Excelência Suelene Almeida, demais colegas. Boa noite, servidores, ao público presente, a dona Lourdes, Carlos, o Fernando também, sempre presente, né? E boa noite a todos. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães Luz, presente. Sidney Constantini, presente. Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 98ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ao primeiro dia do mês de abril de 2019, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Senhores, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a secretária fez a leitura da correspondência recebida, a saber, ofício número 132, de 26 de março de 2019, do excelentíssimo prefeito municipal, senhor Silvio Antônio Félix, solicitando a retirada do projeto de lei que altera e acrescenta dispositivo na lei municipal número 2.237, de 6 de março de 2019, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Altera a Lei Municipal 2.199, de 3 de julho de 2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2019. Lei número 2.227, de 8 de novembro de 2018. Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, para tratar da eleição dos novos membros da diretoria e prestação de contas do exercício anterior, a ser realizada no dia 23 de abril de 2019. Em primeira chamada, às 18h30, e a segunda chamada, às 19 horas, no Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, a Rua Coronel Ramalho, número 236, nesse município. Carta de 15 de março de 2019, do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, o Fim de Fisco, Minas Gerais, informando que a Lei Complementar número 87 de 1996, chamada de Lei Candir, concedeu isenção tributária às exportações de produtos primários e semi-elaborados. E, mais tarde, com a emenda número 42 de 2003, ganhou status de imunidade tributária. E, ao longo dos anos, esse privilégio vem representando uma
enorme sangria nas receitas estaduais e municipais. A Lei Complementar número 87 de 1996 previa que a União iria compensar os estados pelas perdas decorrentes do benefício fiscal, mas tal compensação nunca chegou ao valor real, ficando sempre muito abaixo do devido. O valor distribuído, segundo o Índice Consolidado Geral de março de 2019, definido pela Secretaria do Estado de Fazenda, resultaria na importância significativa de R$ 14.117,74 para o município de Bueno Brandão. Portanto, sugere o contato com os deputados estaduais, federais e senadores para que este reivindique a abertura de negociação imediata com o governo federal, para que seja feito o ressarcimento das perdas oriundas da Lei Candir. Convite da Câmara Municipal de Munhoz para a palestra de revisão e atualização da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, com o instrutor Luiz Fernando Pires Machado, especialista em processo legislativo, a ser realizada nos dias 15 e 16 de abril, às 9 horas às 17h30. E no dia 17 de abril, às 9 horas às 12 horas. A ser realizada na cidade de Munhoz, Rua Dom Otávio, número 26, Centro. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte, com a ordem do dia compreendendo: a. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 033/2018, que altera o anexo 4º da Lei Complementar número 1590 de 2005, que dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal dos servidores da Administração Pública Municipal de Bueno Brandão. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir em votação o projeto de lei complementar número 033/2018 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e uma abstenção da vereadora Cláudia Cristina de Lima Issá e um voto contrário da vereadora Miriam Guimarães Luz. B. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 011/2019, que dispõe sobre a criação do cargo de assistente social 1 e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei complementar 011/2019 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 004/2019, que altera a redação do artigo 4º da Lei número 2.185 de 2018, acrescendo o parágrafo único e dá outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Sidnei Constantini, Doroteia de Paula Amaro Silva, Cláudia Cristina de Lima Issá, José Raimundo de Castro e Antônio Marcos Martins. A seguir em votação, o projeto de lei número 004/2019 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis e um voto contrário do vereador Diego Luiz Casalotti. D. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei de número 005/2019, que altera a redação do artigo 4º da Lei número 2.135/2017, acrescenta o parágrafo único e dá outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro, Diego Luiz Casalotti e Sidnei Constantini. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei de número 005/2019 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. E discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei de número 007/2019,
que dispõe sobre a autorização para a participação do município de Bueno Brandão no consórcio público denominado Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, a AMESP, com parecer de todas as comissões permanentes à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Diego Luiz Casalotti, José Raimundo de Castro, Sidnei Constantini, Cláudia Cristina de Lima Issá, Miriam Guimarães Luz e Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação o projeto de lei de número 007/2019. Foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. F. Votação em turno único do requerimento número 005/2019, do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo o envio de ofício à 19ª Coordenadoria Regional do DR Minas Gerais, solicitando melhorias na MG 295. Colocado em votação o requerimento 005/2019, foi aprovado em turno único por unanimidade. G. Votação em turno único da indicação número 013/2019, do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a reconstrução do muro do cemitério municipal com extensão junto ao lote 1, quadra 3, do loteamento das Flores. Colocada em votação a indicação número 013/2019, foi aprovada em turno único por unanimidade. H. Votação em turno único da indicação número 014/2019, do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a análise para a implantação de zona azul em algumas ruas do centro de Bueno Brandão. Colocada em votação a indicação de número 014/2019, foi aprovada em turno único por unanimidade. E votação em turno único da indicação número 015/2019, do vereador Diego Luiz Casalotti, indicando ao senhor prefeito municipal que providencie junto ao departamento competente o calçamento, asfaltamento do trecho de acesso atrativo turístico Mirante do Cristo. Colocada em votação a indicação número 015/2019, foi aprovada em turno único por unanimidade. J. Votação em turno único da indicação número 016/2019, do vereador Diego Luiz Casalotti, indicando ao senhor prefeito municipal que providencie, junto ao departamento competente, melhorias na rua Vale Verde. Colocada em votação a indicação número 016/2019, foi aprovada em turno único por unanimidade. K. Votação em turno único da indicação número 017/2019, do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal troca de tubos de concreto em passagem de água pluvial no bairro do Rodrigues. Colocada em votação a indicação número 017/2019, foi aprovada em turno único por unanimidade. Em seguida, a senhora presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei complementares número 033/2018 e 011/2019, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final desta mesma reunião. E solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresente os referidos pareceres de redação final, o que foi feito, lidos e a seguir colocados em discussão e votação, cada um por sua vez. O parecer de redação final do projeto de lei complementar 033/2018 e o parecer de redação final do projeto de lei complementar 011/2019 foram aprovados por unanimidades. Antes do encerramento da reunião, a senhora presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que, de posse da palavra, falou. Primeiramente, devo desculpas na semana passada, posterior ao encerramento da reunião,
Para quem estava presente aqui, junto ao plenário e demais vereadores, que não tem envolvimento na situação, é minha última fala sobre esse assunto. Não vou mais mencionar, por mais que eu seja provocado, usando provocação no termo correto e não no conotativo, mas sim no seu sentido denotativo. Também peço que minha fala seja colocada na íntegra na ata para que possa ser passado a quem queira analisá-la. Eu só quero explicar a questão. Em fevereiro de 2019, numa ida à prefeitura, vi o decreto número 021/2019, que tratava da autorização para o uso público do Clube da Melhor Idade. Quando o requerimento número 003/2019 estava na pauta, fui me inteirar do assunto e procurei o Executivo Municipal para ter conhecimento desse decreto, uma vez que o mesmo já não se encontrava mais no ato da Prefeitura. Já estava arquivado. Solicitei por e-mail esse decreto. E na vinda desse e-mail, veio o ofício número 097/2019, que tratava do mesmo assunto. Eu não tive acesso ao requerimento de quem o fez. Eu tive acesso ao decreto número 021/2019, que é um documento público, e também do ofício 097/2019, que inclusive foi enviado para a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Inclusive, eu não tenho cópia dele aqui. E ele foi datado em 11/3/2019. Recebi no meu e-mail institucional, não na minha conta pessoal. Para encerrar, eu recebi o decreto 021/2019 e recebi o ofício número 097/2019. E ambos são públicos. Essa parte da ata vai ser entregue a quem de direito quiser analisar. Então, os documentos que eu recebi foram estes que foram enviados pela Prefeitura. Obrigado e boa noite a todos. A senhora presidente, por diversas vezes, tentou interromper a fala do vereador Antônio Marcos Martins, dizendo que o pedido havia sido indeferido pelo ofício número 082/2019 e que o mesmo não poderia ter feito o uso da palavra para tratar do assunto em questão, e que o fato do vereador ter desrespeitado a presidência seria passível de punição. Em seguida, a senhora presidente concedeu o uso da palavra ao vereador José Raimundo de Castro, que explanou sobre a Lei Candir e sobre o edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. O vereador Sidnei Constantini falou sobre a segunda competição de motocross a ser realizada no município, sob as indicações número 014/2019 e 015/2019, e sobre a estrada que dá acesso aos bairros Fidência e Rodrigues. A vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva solicitou ao Executivo Municipal providência nas estradas dos bairros Boa Vista dos Vicentes, Boa Vista dos Pedros, Boa Vista dos Barbosas e Crispins. A vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá falou sobre a indicação número 015/2019, feitura de calçadas no trecho que dá acesso ao Mirante do Cristo, e sobre a Lei Candir. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, ao primeiro dia do mês de abril de 2019. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada.
Leitura pela secretária da correspondência recebida. Ofício número 149/2019, Bueno Brandão, 3 de abril de 2019. Assunto: justificativa sobre o repasse do auxílio transporte. Excelentíssima senhora presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa Igreja Casa de Leis a justificativa solicitada pela vereadora Doroteia de Paula Amaro e Silva. Na reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 18 e do dia 25 de março de 2019, que foi pauta para votação da respectiva lei que concede aos estudantes esse auxílio e que foi aprovado pelos senhores. Atendendo ao pedido de senhora vereadora Doroteia, solicitamos à diretora do Departamento de Educação, Lanília Maria Tenório, um esclarecimento formal sobre o não aumento dos valores do transporte escolar para as cidades de Inconfidentes e Ouro Fino. Segue em anexo a esse ofício o memorando enviado pela diretora e também comprovantes de pagamento dos alunos para que as respectivas cidades Inconfidentes e Ouro Fino, Pouso Alegre e Espírito Santo do Pinhal, que comprova os pagamentos mensais do transporte. Lembrando que o município repassa 50% desse valor aos estudantes, como incentivo para a formação na universidade. Certo de contar com a compreensão e colaboração de Vossa Excelência, reitero-lhe expressões de elevada consideração. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Memorando interno, dia 28/3/2019, Departamento Municipal de Educação, Gabinete do Prefeito. Senhor Prefeito, para informar a Vossa Senhoria os valores do transporte para os estudantes das cidades de Ouro Fino, Inconfidentes, Pouso Alegre e Espírito Santo Pinhal. O Departamento de Educação entra em contato com os responsáveis pelo transporte de cada cidade. Expresso Inconfidentes, Crisólia, Turismo, Conexão Turismo, referente à cidade de Inconfidentes. Crisólia, Turismo, Conexão Turismo, Benedito Braz Bueno, referente à cidade de Ouro Fino. Biotransporte Turismo, referente à cidade de Pouso Alegre. E Expresso Inconfidentes, referente à cidade de Espírito Santo Pinhal. Conforme o contato com o senhor Benedito Braz Bueno, para saber o valor cobrado de transportes escolares para a cidade de Ouro Fino, para o ano de 2019, o mesmo relatou que seria R$ 200. Após o projeto ter encaminhado à Câmara de Vereadores, o senhor Benedito, que faz o trajeto de Ouro Fino, esclareceu que iria cobrar R$ 220, porque usou o transporte para a mesma cidade. Havia reajustado seus valores. Justifico ainda que o menor valor para a cidade de Inconfidentes é de R$ 190, onde não haveria necessidade de aumento de valor diante dos 50% que a Prefeitura repassa para os estudantes. Segue em anexo os recibos dos alunos com o valor referente ao mês de fevereiro de cada cidade. Atenciosamente, Lanília Maria Tenório, diretora do Departamento de Educação. Aí acompanha aqui os valores dos recibos, né? Acompanha aqui, depois quem quiser, o valor de R$ 190 da Conexão Turismo. E deixa eu ver aqui. Aí tem os valores. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, aí acompanha aqui os recibos. Mas, do mais, não teve alteração. Essas duas cidades, Inconfidentes e Ouro Fino. Pessoal.
Excelentíssimos vereadores e vereadoras, gostaria, antes de iniciar as discussões acerca da ordem do dia, esclarecer sobre a reunião anterior e aplicar censura verbal e escrita ao vereador Antônio Marcos Martins pelos fatos ocorridos. Solicito à assessora parlamentar que entregue a cópia da penalidade aos nobres pares para que acompanhe a leitura. Câmara Municipal de Bueno Brandão, a aplicação de penalidade de censura. Senhor Antônio Marcos Martins, assunto, aplicação de pena regimental. A mesa diretora, legitimamente eleita e impulsada, nos termos do seu regimento interno, vem com fundamento no seu artigo 60, parágrafo 2º, e artigo 72, 6º, vem aplicar censura por práticas incompatíveis com o cargo de vereador e desrespeitosas ao regimento interno. Fato 1. No dia 25 de março de 2019, após a reunião ordinária que ocorreu no plenário dessa Câmara Municipal, Vossa Senhoria dirigiu-se à presidente dessa casa e proferiu palavras ofensivas à moral e ao poder de gerência da respectiva presidente. Na ocasião, por estarem as árvores do lote que faz divisa com o prédio da Câmara, altas e com os galhos passando os limites do muro, Vossa Senhoria, né, solicitou ao confrontante que podassem as árvores, o que foi realizado. Ocorre que, após a reunião, na presença das vereadoras Dorotéia de Paula Amaro Silva e Miriam Guimarães Luz, o senhor vereador disse em alto e bom som, dirigindo-se à presidente, que a mesma não tinha competência para conduzir os trabalhos da Câmara, pois, inclusive, teve que solicitar a poda das árvores. Assim ocorreu a seguinte penalidade. Artigo 60, parágrafo 2º. A censura escrita será imposta pela mesa da Câmara aos vereadores que: terceiro, praticar ofensas físicas ou morais em dependência da Câmara ou descartar por atos ou palavras outro vereador, a mesa ou comissão e respectivas presidências ou o plenário. Saliento que compete ao presidente tomar as decisões relativas à administração do funcionamento da Câmara, conforme artigo 75, 43, e ao chamar a presidente de incompetente, ofendeu não só a moral como vereadora e presidente, mas também da pessoa, tendo ocorrido toda a situação nas dependências dessa Casa Legislativa, minutos após o fim da reunião. Deverá o vereador cumprir com o regimento o que diz. Artigo 51. São deveres do vereador. Quarto, cumprir as leis e o regimento interno. Quinto, tratar respeitosamente a mesa e os demais membros da Câmara. Assim sendo, essa é a primeira censura que está sendo aplicada a Vossa Senhoria. Fato 2. No dia 26 de março de 2019, foi protocolado pedido para falar na tribuna, entre outros, sobre o ofício 097/2019, de 13 de 3 de 2019, que foi encaminhado para a Casa de Leis e que não foi declarado público pela vereadora Suelina Almeida, conforme estabelece o regimento. Fato esses que não faziam parte da ordem do dia e que estão sendo apurados, visto ter tido o vereador conhecimento da resposta da Prefeitura antes mesmo da correspondência chegar à sede da Câmara Municipal, o que não é permitido, visto que o requerimento era particular e os ofícios endereçados à Câmara só pode ser acessado pelos vereadores mediante requerimento
ao presidente ou após este a tornar público. Neste sentido, e por ser assunto do ofício não público, foi indeferido o pedido de inscrição para fazer uso da palavra quanto ao tema ofício indeferido número 082/2019, anexo. Conforme estabelece o regimento, o vereador só poderia fazer uso da palavra para discorrer sobre os temas tratados no dia ou assunto de interesse geral. E o requerimento feito por uma vereadora em particular não é público e nem de interesse geral, a menos que a responsável pelo requerimento o torne. Não satisfeito, Vossa Senhoria pediu a palavra sem dar explicações e falou sobre o tema que havia sido indeferido, tendo sua palavra sido cassada, conforme consta a ata anexa. Neste momento, incorreu na seguinte penalidade, artigo 58. Parágrafo 3º. É incompatível com o decoro parlamentar. Primeiro, o uso das prerrogativas constitucionais. Uma vez cassada a palavra, o vereador deveria respeitar a ordem presidencial e deixar a tribuna ou mudar o assunto tratado. Artigo 134. Havendo descumprimento desse regimento no curso dos debates, o presidente da Câmara adotará as seguintes providências. Segundo, cassação da palavra. Artigo 135. O presidente da Câmara, entendendo ter havido prática de ato incompatível com o decoro parlamentar, adotará as providências indicadas nos artigos 58 a 61. Esta é a segunda censura que está sendo aplicada a Vossa Senhoria. Não contente, continua a falar sobre o tema não público, não autorizado e após estar cassada a palavra diversas vezes, desrespeitando novamente o regimento. Artigo 60. A censura será verbal ou escrita. Parágrafo 1º. A censura verbal é aplicada em reunião pela presidente da Câmara ou pela comissão, ao vereador que, primeiro, deixar de observar, salvo motivo justificado, os deveres decorrentes do mandato ou os preceitos deste regimento. Segundo, perturbar a ordem ou praticar atos que infringam as regras de boa conduta no recinto da Câmara ou em suas demais dependências. Esta é a terceira censura que está sendo aplicada a Vossa Senhoria. Por fim, tendo em vista, Vossa Senhoria incorreu sequencialmente, primeiro, na penalidade do artigo 60, terceiro. Segundo, na penalidade do artigo 61. Terceiro, na penalidade do artigo 62. Quarto, no desrespeito de seus deveres, conforme o artigo 51, quarto e quinto. Quinto, e pela quebra de decoro por violação do artigo 58, 1 e quarto. Esta mesa diretora aplica-lhe censura verbal e escrita nos termos do artigo 60, parágrafo 2º e artigo 72, sexto. Dada a residência dos atos penalizantes, a mesa diretora determina que seja colocada em votação do plenário, na próxima reunião ordinária, a aplicação de pena de sanção de impedimento temporário do exercício de mandato ao vereador senhor Antônio Marcos Martins, nos termos do artigo 61, caput e do seu parágrafo único. Bueno Brandão, 8 de abril de 2019. Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal. Doroteia de Paula Amaro Silva, primeira vice-presidente. Cláudia Cristina de Lima está secretária. Com relação ao ofício 097/2019, o qual o vereador não podia ter conhecimento, ocorreu a presente situação.
no dia 12 de fevereiro, protocolei o requerimento na Prefeitura Municipal com o intuito de esclarecer questionamentos feitos por determinado grupo de pessoas. Com o objetivo de responder a esse requerimento, a Prefeitura Municipal elaborou o ofício 097/2019 e o encaminhou para a Câmara Municipal no dia 13 de 3 de 2019. Entretanto, no dia 11 de 3 de 2019, o vereador Antônio Marcos Martins solicitou o uso da palavra para falar sobre o ofício 097/2019, que sequer havia sido protocolado nesta casa. E somente após 2 dias, o referido ofício foi protocolado nesta Câmara Municipal aos cuidados de sua presidente. Por tal motivo, solicitei esclarecimentos por escrito do ocorrido ao vereador na reunião ordinária do dia 18 de 3 de 2019. No dia 25 de 3 de 2019, o vereador solicitou novamente para falar sobre o ofício 097/2019, o que lhe foi indeferido pelo ofício 082/2019, pois está sendo apurado. Mesmo com a solicitação indeferida, o vereador fez uso da palavra e falou na reunião sobre o assunto. No dia 2 de 4 de 2019, protocolou resposta ao meu pedido de explicações, alegando que um funcionário havia lhe encaminhado o ofício. Lerei na íntegra a resposta. Comunicação interna, número 001/2019. Assunto, resposta. A presidente vereadora Suelene Almeida, Câmara Municipal de Bueno Brandão. Fase o ofício 082/2019. Em 1º de abril do corrente ano, informo, em primeiro plano, que, quando ao conhecimento do requerimento 003/2019 desta Casa Legislativa, o qual tratava do Clube da Melhor Idade, Carlos Eduardo Nunes, procurei o Executivo Municipal para ter informações sobre o decreto 021/2019, o qual já elucidava parte do assunto em questão à época. Naquele momento, fui informado sobre o requerimento de sua autoria, protocolado no início de fevereiro, sobre o mesmo assunto, e ainda que a resposta já se encontrava pronta e seria enviada à Câmara Municipal, fato ocorrido no ofício 097/2019. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Destarte. Foi enviado a mim o decreto 021/2019 e o ofício 097/2019. Ambos documentos públicos que versam sobre patrimônio público. Ademais, não solicitei acesso ao seu requerimento, pois não me interessa e conheço as normativas, assim como os demais envolvidos. Haja vista que o mesmo não foi enviado. Pelo exposto, fica claro que não houve invasão nem vazamento de documentos. Sobre o indeferimento acostado no ofício 082/2019, informo que o mesmo é arbitrário e cumpre o regimento interno dessa Casa Legislativa, pois a descrição do orador, conforme o artigo 37, parágrafo 1º, pequeno expediente, é um direito líquido e certo, sendo a mesma essencial para a organização da ordem dos trabalhos, mas não sendo passível de deferimento e indeferimento, pois não se trata de um pedido, solicitação, etc., mas sim da objetiva inscrição, não havendo, portanto, lacuna para a interpretação. O presidente da Câmara Municipal tem o direito, dever, de indeferir ou interferir quando as palavras do orador são desrespeitosas, conexas com o escrito ou com a realidade interpretativas. Pelo todo exposto, fica transparente que não houve atos que firam o sigilo de correspondência e normativas do regimento interno dessa Casa Legislativa.
Para encerrar, solicito a estrita observância aos termos regimentais para o bom andamento dos trabalhos desta egressa Casa de Leis. Sem mais, no momento, subscrevo-me. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 2 de abril de 2019. Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura. Diante do exposto, deixo aqui a minha elucidação ao vereador Antônio Marcos Martins. Assunto: resposta à comunicação interna 001/2019 do vereador Antônio Marcos Martins. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, por sua presidente abaixo assinado, em atenção à comunicação interna número 001, de 2 de abril de 2019, faz saber que, embora a administração pública se paute no princípio da publicidade, ofícios são comunicações oficiais realizadas pela administração a terceiros. Logo, o ofício 097/2019 do excelentíssimo prefeito municipal, senhor Silvio Antônio Félix, foi endereçado à Câmara Municipal de Bueno Brandão, sendo representada na pessoa da sua presidente. No entanto, Vossa Senhoria relatou que o referido ofício fora enviado pela Prefeitura Municipal em seu e-mail, juntamente com o decreto número 021/2019, mas não mencionou qual servidor foi responsável pelo envio da informação. Saliento que a publicidade das correspondências desta Casa Legislativa, como sabido, uma vez que o nobre vereador foi secretário durante 2 anos, ainda neste período legislativo, se dá nas reuniões ordinárias, durante a leitura das correspondências recebidas. Ademais, sobre o indeferimento acostado no ofício 082/2019, informa o senhor vereador que o regimento interno, em seu artigo 138, traz as hipóteses em que o vereador tem direito ao uso da palavra, senão vejamos. Artigo 138, o vereador terá direito à palavra para: primeiro, apresentar e discutir proposições. Segundo, encaminhar votação. Terceiro, arguir questões de ordem. Quarto, explicação pessoal. Quinto, fazer comunicação. Sexto, falar sobre assunto do interesse público. Sétimo, solicitar retificação da ata. Destarte a inscrição de orador para usar da palavra na reunião do dia 1/4/2019. Não se enquadra em nenhum inciso. Saliento que a solicitação indeferida foi apenas a relacionada ao ofício número 097/2019, que se trata de assunto que aguardava a resposta do nobre vereador. Além do que, como dito anteriormente, não se enquadra em nenhum dos incisos mencionados acima. Ao ensejo, reitera a Vossa Excelência protesto de considerações. Sou Helena Almeida, presidente da Câmara Municipal. Assim, diante da existência de indícios de informação privilegiada fornecidas antecipadamente ao vereador da possibilidade de ocorrência de violação de correspondência e do desrespeito à instituição Câmara Municipal de Bueno Brandão, perpetradas pelo funcionário que encaminhou o ofício unicamente ao vereador Antônio Marcos Martins, sem se ater ao destinatário do ofício e sem enviar aos demais vereadores que teriam tanto interesse quanto o favorecido. Requeiro que seja encaminhado a pedido desta presidência requerimento de abertura de sindicância para apurar a possível irregularidade ocorrida pelo servidor da prefeitura que enviou o e-mail. Requeiro ainda que oficie ao Ministério Público para que, querendo, acompanhe a sindicância, uma vez que é fiscal dos órgãos públicos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte.
Leitura para a secretária do projeto de lei número 004/2019, que altera a redação do artigo 4º da Lei 2185, da Lei número 2185 de 2018. Acrescenta o parágrafo único e dá outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 004/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não. Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhora presidente, boa noite. Em nome de quem eu cumprimento a mesa diretora, senhoras e senhores vereadores, funcionários, público presente, Dona Lourdes, Carlos e o Fernando. E também os internautas que vão nos acompanhar pelas redes sociais. Eu só queria deixar registrado que, na semana passada, quanto da discussão do projeto 04, nas minhas palavras, talvez o pessoal não teria entendido, que eu disse que estava errado. Estava errado a interpretação, não o projeto. A interpretação da maneira que foi interpretado. Recorri ao Executivo, e junto também ao Departamento de Cultura, e realmente estava excluindo o item 11º e 12º. Então, esse projeto está correto. A única probleminha que tinha, que foi feita a correção, que era no impacto financeiro. E foi retirado e foi incluído junto ao projeto novo impacto financeiro. Então, o projeto está correto. Ele é constitucional, tanto é que os pareceres das comissões têm validade, ele está correto da forma que está. Realmente foi excluído esses itens da contribuição. Então, podemos votar a favor tranquilamente. Passo a palavra ao vereador Diego Luiz Casalotti. Boa noite, senhora presidente, componentes da mesa diretora, amigos vereadores, pessoal que nos acompanha. Permissão para falar sentado? Concedida. Na semana passada eu fui contrário a esse projeto, devido às dúvidas que surgiu durante a discussão, mas como o vereador José Raimundo de Castro já explicou aqui, todas as dúvidas foram sanadas. Então, está tratando sobre o festival de MPB que vai ser feito para frente aí. E a gente torce para que tenha bastante sucesso, que bastante pessoas venham para a nossa cidade, venham curtir o festival. E hoje eu vou ser favorável. Muito obrigado. Passo a palavra à vereadora Doroteia de Paulo Amaro Silva. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, senhora presidente, boa noite aos convidados. Permissão para falar sentado? Concedida. Também sou favorável a esse projeto, igual eu falei a semana passada. Eu queria uma resposta sobre aqueles dois parágrafos que era R$200 para cada premiação. Então, que já foi corrigido, eu agradeço a prefeitura por ter corrigido, e eu gostaria de saber sobre aqueles dois parágrafos, por causa que eu estava votando um projeto que às vezes ia tirar a premiação de dois ganhadores. Então, meu voto é favorável. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 004/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 004/2019. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. Sim. O projeto de lei número 004/2019 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 005/2019, que altera a redação do artigo 4º da lei número 2135/2017. Acrescenta o parágrafo único e dá outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 005/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhora presidente. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Permissão para que eu faça uso da palavra sentado? Concedida. Só uma observação, que os dois tratam praticamente da mesma linha. O projeto anterior que nós votamos, ele reduziu o item 11º, 12º e o 13º, que seriam 3 premiações.
e incluiu a premiação de 24 em ajuda de custo e reduziu alguns valores. Este aqui também, por quê? Para que os dois projetos, as duas leis, fiquem no mesmo valor, tanto o Festival da Música Popular Brasileira, como o Festival da interpretação da música sertaneja. Então, pode observar que os dois vão ter a premiação de 11.200, do primeiro ao 10º lugar, e uma ajuda de custo até 24 participantes de 150 cada um, que dá 3.900. Então, as duas premiações em 14.800. Eu acho que foi uma observação, está sendo coerente pela colocação até do diretor do Departamento de Cultura, para que não houvesse alguns comentários a respeito destas premiações. Então, está equivalente todos os participantes, tanto de um quanto de outro. A valorização dos dois é igual para todos os artistas que vão vir se apresentar nessas oportunidades. Senhor vereador? Pois não? Parte, por gentileza. Pois não. Bom, primeiramente, boa noite a todos os vereadores. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha aqui. Boa noite a quem nos acompanha pela Zanta TV, com a representação sempre importante do senhor Fernando Costa. Apenas queria explanar sobre a questão ocorrida semana passada, quando tivemos aquele pequeno embate, no bom sentido, é claro, sobre a minha interpretação, a interpretação de Vossa Excelência, juntamente com a interpretação do vereador também, e Diego Luiz Casalotti, sobre a questão que, na minha opinião, a manutenção dos incisos 11, 12 e 13, em referência ao artigo 4º, não trazia prejuízo. E no entendimento de Vossas Excelências, modificaria de maneira substancial e estaria equivocado daquela maneira. O projeto em si, conforme já era vontade, conforme é vontade, aliás, do Executivo Municipal, está correto o projeto. No entanto, Vossas Excelências tinham razão naquele momento. Eu vim a perceber depois o porquê. Altera-se o artigo 4º, da maneira que veio a redação para nós votarmos. Então, nós votaríamos do inciso 1 ao inciso 10, ficaria daquela forma o artigo 4º. Portanto, os incisos 11, 12 e 13 não passariam mais a pertencer ao artigo 4º. No entanto, no artigo 2º do projeto de lei fala que permanecem, sim, inalteradas as demais disposições daquela lei. Hoje, da lei vigente, por aí que foi a minha interpretação, mas não. Permanecem-se as demais, sem alterações, as demais disposições, mas com exceções do artigo 4º, que passaria a vigorar, que passa a vigorar com aquela redação. Então, fica aqui o esclarecimento que Vossas Excelências estavam com razão naquele sentido. Eu interpretei pelo artigo 2º e vocês interpretaram pelo artigo 1º. E no frigir dos ovos, eu interpretei de maneira equivocada. Então, parabéns para Vossas Excelências pela interpretação correta naquele momento. No final, deu tudo certo, porque é aquilo mesmo que o Executivo Municipal pretende. Mas é dessa maneira, sim, que vocês colocaram na reunião anterior. Obrigado. Só complementando, e eu tenho um tempinho para encerrar, mas esse momento da discussão do projeto é para isso. É essa discussão levar a isso. Né? Inclusive, o Estatuto dá aquela liberdade de que eu tenho uma opinião e tentar convencer os colegas vereadores a seguir a minha opinião. Isso é um direito do vereador, e o Estatuto dá isso. Né? Se eu estou a favor daquele projeto, eu posso tentar convencê-los a me acompanharem a votar. Esse momento é para isso. Agora, lá no momento, a interpretação é assim, e cada um tem mesmo, e aqui no momento, às vezes, a gente interpreta, principalmente a hora que foi pegada, assim, que, como colocou pela vereadora, foi meio de última hora. Então, que eu coloquei até, eu acho que não ficou muito bem claro, que até quando o vereador disse que o projeto estaria errado, eu votaria a favor. Não é o projeto que eu quis dizer, a interpretação do projeto, no caso, que o projeto estava correto, desde que não fosse fazer aqueles pagamentos. Como ele excluiu os pagamentos, então está tudo ok, por isso nós votamos. Mas esse momento é para isso, né, para a discussão. Está aí. Todos têm direito da palavra para isso. E esse debate é nesse sentido. Inclusive, os apartes é para essas interferências. Né? Muito obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 005/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 005/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim.
Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. Sim. O projeto de lei número 005/2019 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 007/2019, que dispõe sobre a autorização para a participação do município de Bueno Brandão no consórcio público denominado Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, a MESP. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 007/2019. Senhora presidente? Desculpa. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhora presidente? Passo a palavra à vereadora Miriam Guimarães Luz. Boa noite a todos. Senhora presidente, me concede fazer uso da palavra sentada? Concedida. Obrigada. Semana passada eu abstive o voto que eu ia inteirar melhor do assunto. E eu vou votar contra, porque se tem um convênio de 100 mil por ano, eu não vejo por que mais um consórcio, ou seja, trocar 6 por meia dúzia. Então, na minha opinião, é um gasto desnecessário. Então, o meu voto vai ser contra. Obrigada. Senhora presidente. Passo a palavra à vereadora, Não, pode ser. Não, pode. Fique à vontade. ao vereador Diego Luiz Casalotti. Permissão para falar sentado? Concedido. Então, senhor presidente, semana passada eu fui favorável, continuo sendo favorável. O porquê, né? Uma das coisas também que tem acontecido esse dia, em uma conversa que eu tive essa semana, né, com o diretor de obras, então quebrou as máquinas aí, né, as retro, e o que está acontecendo? Até, né, ter o agendamento para fazer a licitação, para comprar as peças, as máquinas estão paradas. Então isso aí é muito difícil, porque a gente pega um tempo de chuva, né, que precisa de máquina, ou quando o tempo melhora, e essas máquinas ficam paradas, fica difícil, né, para o andamento das obras. E esse consórcio, o que acontece? Vamos supor, está precisando de uma máquina, o prefeito vai, né, aciona o consórcio, e essas máquinas vêm a um preço bem inferior ao que seria num preço normal, né, que se fosse contratar um serviço terceirizado. Então é uma coisa importante, sim, e eu continuo sendo favorável. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com licença, para que faça uso da palavra sentada. Concedido. Obrigada. Eu votei a favor semana passada. Eu vou votar a favor novamente por uma situação assim, dando um crédito. Porque no momento que está unificando, né, a MESP, Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, a MESP, com o CIMES, né? CIMES, que é o Consórcio Intermunicipal Multifinitário da Região do Médio Sapucaí, CIMES. Veja bem, a MESP repassa um valor de R$100 mil anual. O consórcio CIMES, ele passa no valor de R$65 mil anual. Eu gostaria de saber se esse valor, como está falando aqui, que há uma perspectiva drástica que esse valor vai cair, então eu gostaria lá na frente, lógico, não descartando a importância da MESP, eu não me lembro direito, não me recordo, eu não sei se foi a quadra da escola professor José Paulo Anderi, que foi feito, a MESP que fez o projeto, então, o projeto de construção. Então, sim, tem a importância, tem coisas que a MESP, né, auxilia as prefeituras. Mas veja assim, que ela tem perdido muitos associados. Os municípios de 30 hoje estão com 14 associados. Então, quer dizer que não está sendo mais atrativo essa associação. Então, eu vou dar um voto de confiança, né, porque o prefeito está aí na frente, aí, quem sabe vai estar fortalecendo essa associação, né, esse consórcio, e também futuramente de estar trazendo algum benefício para o município. Porque todo final de ano, né, aproximadamente aí, novembro e dezembro, a gente vem para nós votar para as instituições aquele projeto de lei que dá contribuição às entidades, né, os consórcios. Então, vem um projeto para a gente estar aprovando o repasse para as instituições e essas associações
que são contribuição e subvenção social. Então, se realmente, lá no final do ano, a gente pode estar pedindo o relatório de que foi feito esse período da aprovação do consórcio até o final do ano. O que foi feito de benefício para o município? O que esse consórcio melhorou para o município? A gente pede um relatório do que foi feito e, se não for atrativo, aí para o ano que vem a gente pode estar votando contra. Faz uma emenda e vota contra esse consórcio, para não repassar esse recurso. Porque, realmente, a dúvida da vereadora Miriam Guimarães Luz é realmente, se não está sendo atrativo, então não compensa estar repassando recurso. Mas aí a gente vê o outro lado, a gente está dando um voto de confiança para que melhore e traga benefício para o município. Esse é o meu posicionamento. Obrigada. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Permissão para sentada? Sim. Bom, eu vou votar a favor, que eu sou a favor dos consórcios. Por quê? Um exemplo claro. O Consórcio Intermunicipal de Saúde, o CISAMESP, ele nasceu em 95, até em 2015, foi comemorado os 20 anos do consórcio. E é um sucesso o consórcio do CISAMESP, que seria dos municípios consorciados se não fosse o CISAMESP na área de saúde. A associação, a MESP, a Associação dos Municípios do Médico Sapucaí, quando surgiu essa associação, é na época que ainda não existia lei que os municípios poderiam consorciar. Então foi criada a MESP. Tanto é que tem a MESP, ela é uma associação da micro-região do Médio Sapucaí. Tem a AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios. E tem a nacional também. Então, essas associações elas não existem. Quando a vereadora Cláudia até coloca que realmente o pessoal está deixando e coisa e tal, eu acho que ela caiu em descrédito, sim. Esse é o motivo do atual presidente, o senhor Silvio Félix, tomar essa decisão. Já que ela está não está tendo essa credibilidade, ele, como presidente, ele fez a convocação da Assembleia e falou, olha, infelizmente aqui não está tendo jeito de tocar, ela não está tendo mais a credibilidade da qual tinha, tá certo? Porque reduziu muito, então nós temos que tomar uma providência. Aí chegou-se à conclusão que o consórcio multifinalitário, que é o CIMS, que foi criado em 2014, que inclusive nós que votamos nessa casa, o primeiro presidente desse consórcio foi o prefeito de Bueno Brandão da época, o senhor Danilo Alberto Amans Costa, tá certo? Ele foi o primeiro, na época era proposta de 25 municípios, e só 4 municípios que estavam associados. E não chegou, nem a MESP chegou no que se esperava, e nem o consórcio multifinalitário também teve aquela desenvoltura de 25 municípios, que hoje só tem 13, até então. Um trabalho que foi feito na época e surgiu só com 4. Né? Por esse motivo, então, o que eles fizeram? Juntaram os dois em uma só instituição. Quando a gente fala em valores, realmente, no orçamento está lá, CISAMESP, 100 mil reais. E o consórcio, para este ano, acho que é 100 mil reais da CISAMESP e 160 e alguma coisa do CIMS, 64, alguma coisa assim, esse valor mais ou menos. Não me recordo aqui agora o valor. Então, se nós fazermos a soma, seriam 160 mil no ano. A previsão, eu entrei em contato com eles me mandaram, a previsão é de, no máximo, 40 mil reais que o município vai dispor. Quer dizer, vai ter economia de 120 mil reais. Agora, esse consórcio não vai ser da forma que era a MESP. Tá? O consórcio é rateio. Tá? Então, vamos supor, o consórcio vai trabalhar em licitações. Então, ele vai fazer licitações para todos os municípios consorciados. Tá? Então, a despesa para a manutenção desse consórcio. Agora, vai fazer uma licitação para máquinas, patrol, carregadeira, caminhões e tal. Fez a licitação, então eles vão cobrar X por hora. O município que usar esses caminhões vai pagar X por hora que foi feita a licitação. Por quê? Por que a CISAMESP, a CISAMESP é o da saúde, a MESP é o dos municípios, a associação. A MESP tinha
esse gasto, que inclusive o município tinha que pagar as horas, que era um valor abaixo do que é cobrado no mercado. Porque é o seguinte, tanto é que foi despedido. Só maquinista, foram 8 maquinistas, 8 funcionários foram mandados embora. Foi feito os leilão dessas máquinas, todas foram leiloadas, já foram abatidos esses valores para fazer acerto com os funcionários, né? Quer dizer que a MESP, ela vai sair com o seu patrimônio, que é o prédio é próprio dela. Inclusive, para quem não sei se conhece, quem sabe, ele é em frente ao pronto-socorro do Hospital Regional. Avenida Doutor Lisboa, o prédio lá está lá. A MESP é propriedade dos municípios. As máquinas foram vendidas para fazer o acerto e eles vão sair 0 a 0. O consórcio multiplanetário e mais a MESP uniu, porque o nome da MESP, em nível estadual e federal, é o nome mais forte do que o CIMES. O CIMES nasceu há 4 anos, 5 anos. A MESP tem mais de 30 anos de existência. Então, usou-se a nomenclatura só da MESP, mas o estilo vai ser consórcio. Inclusive, nós temos aqui, em 2017, eu fiz um levantamento hoje, a MESP estava empenhado, desculpa, aqui é 2019, vamos lá, 2017, 2017, a MESP estava empenhado 128 mil, foi gasto 128 mil, foi quando contratou o maquinário. Para o ano de 2018, foi empenhado 58 mil e foi pago 58 mil. Para o ano de 2019, está empenhado 100 mil reais. Até o momento foi pago 16 mil. Né? O consórcio multifinalitário, em 2017, estava empenhado 64 mil, pagou 59. Em 2018, estava empenhado 61 mil, pagou 61 mil. E em 2019, está empenhado 61 mil e até o momento pagou 10 mil. Agora, eu gostaria de deixar registrado aqui que é o seguinte, hoje nós temos CISAMESP, que é um consórcio, o CISUL, que é o segundo consórcio, o CIDAS, que é o terceiro consórcio, e o CIMES, que é o quarto consórcio. Então, nós temos 4 consórcios e uma associação de municípios. A partir deste momento, o CIMES vai deixar de existir, a MESP vai deixar de existir e os dois vão se tornar um consórcio. Então, nós vamos ter consórcio CISAMESP, área de saúde, consórcio CISUL, SAMU, consórcio CIDAS, da parte do lixo orgânico, ambiental. E também temos agora o novo consórcio, a MESP, que é o CIDAS, que é o CIMES, que é o utilitário. Ele pode fazer compras, ele pode fazer licitações, ele pode fazer contratações e tudo isso vem a baratear. Então, e também nós temos um outro consórcio aqui que eu, inclusive, o consórcio do SAMU foi a última ação minha como gestor de saúde em 2012. Foi o último projeto que eu mandei para a Câmara, onde foi aprovado o consórcio do SAMU. E também nós temos um consórcio autorizado aqui, que era da época minha, de 2005, é a Lei 1597, só que esse não andou, porque ficava muito caro, mas se o município quiser melhorar em saúde, ainda tem. Lei Municipal 1597, de 10/10/2005, autoriza o Poder Executivo a integrar o consórcio intermunicipal de saúde com o Circuito das Águas, o CONISCA. Certo? Então, o CONISCA, eu fiz visita lá, na época, só que o município tinha que pagar um valor muito alto para ingressar talvez, eu até comentei com o prefeito na viagem que nós fomos para Pouso Alegre, na Regional de Saúde, quem sabe seria o momento de lá ver, mudou isso aqui. E o CONISCA também é um bom consórcio, onde nós teríamos muito atendimento lá. Isso, inclusive, já tem a lei autorizando desde 2005. Só que o município não tinha os recursos para isso. Né? Então, portanto, meu voto é a favor. Por favor, assessora parlamentar. Um momentinho só, não está funcionando.
sei quando eu falei, não apitou, eu falei. Acho que está algum problema lá porque não está marcando. Faltando gente lá. Eu falei 10, eu falei 8, eu falei 15, eu não sei. Senhor presidente, Passo a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. permissão para falar sentado, senhor presidente. Concedida. Bom, serei breve sobre a questão. Se eu... Me corrijam se eu estiver equivocado. No meu entendimento, não haverá, por esse projeto que nós estamos aprovando, a eliminação dos CIMES. O que haverá, assim, mas o que traz pode ser que esteja nas entrelinhas, mas o que nós estamos aprovando aqui, por hora, é a autorização para a transformação de uma associação de municípios num consórcio de rateio público. No momento, assim, nós não comentamos do consórcio intermunicipal multifinalitário do MED Sapucaí, que é o CIMES. O que pode haver aí é agregar a atividade exercida hoje pelo município junto ao CIMES. Qual é a atividade? Aliás, até onde eu saiba, ela é única, que é a administração da iluminação pública, que por ordem da ANEEL, a partir de 2011, passou a ser responsabilidade dos municípios. Então, nós não temos um vínculo único para administrar a iluminação pública. Nós temos um vínculo junto ao consórcio CIMES. Então, o que nós estamos aprovando aqui é a transformação de uma associação de municípios para um consórcio de rateio público. Essa é uma questão. Importante que Vossa Excelência expôs, que até agora foi até no ano de 2019, foi pago R$18 mil. Foram pagos R$18 mil, em média de R$6 mil ao mês, né? Porque abril não foi concluído. Então, portanto, assim, pelo estudo que eu fiz, a média seria, a partir da aprovação, da transformação em rateio público, em consórcio, um gasto médio de R$3 mil, ou seja, uma economia de 50%. Eu vejo que nós temos uma grande chance de dar um passo importante nesse sentido. Primeiro, pela economia do erário público. Segundo, pela questão da organização dos trabalhos. Até porque a Remo Engenharia, que é a empresa terceirizada junto ao CIMES, ela não vem prestando mais aquele serviço de início. Ela vem, conserta, logo posterior apresenta novos problemas. É uma questão até, compartilhei junto ao Executivo Municipal aqui, o meu agrado sobre isso, o porquê. O município ele poderia ser independente. Nós temos hoje o eletricista, poderia comprar um veículo próprio para fazer essa manutenção, né? Instalação, troca. Um veículo desse hoje vai custar em média aí de 120 a 130 mil reais. Isso aqui pode ser um pouco mais, um pouco menos, e nós seremos independentes. Bom, isso é uma outra questão que pode ser agregada nessa questão aí da transformação da MESP em consórcio de rateio público. Nós temos aí alguns casos, por exemplo, o cascalhamento para a estrada de Munhoz, que até hoje compartilhei essa informação, de 5,6 quilômetros, teve assessoria, né, da engenheira da MESP. Ela ajudou a alavancar essa situação. O porquê? O município recebeu R$250 mil em emenda parlamentar e estávamos próximos de perder essa emenda, de voltar à sua origem. O município conseguiu, dentro do tempo hábil, fazer a licitação para beneficiar grande parte da nossa população, se não toda a população, porque, querendo ou não, todos utilizam aquele espaço, que principalmente é o mais grave que nós temos hoje. Então, eu vejo assim que nós temos a chance de economizar e de melhorar, né, a corrida, o trâmite para os processos licitatórios, para agregar as emendas parlamentares que nos vêm, para nós darmos o andamento a elas. Eu vejo que é importante. Então, se nós temos a chance de economizar e de acelerar os processos, eu não vejo problema. Mas o mais importante sobre o que Vossa Excelência falou, senhora vereadora, a partir do momento que nós vamos transformar isso em consórcio em rateio público, necessariamente a gente não precisa ter mais essa contribuição de 100 mil, que na verdade não se paga os 100 mil. Nós autorizamos até 100 mil, mas o ano passado, por exemplo, foram gastos 72 mil. Né?
Não que isso também não seja um valor irrelevante, muito pelo contrário. Né? É uma preocupação que nós devemos ter. Mas não necessariamente que isso será mais gasto. Né? Então nós temos, igual a vereadora Cláudia Cristina Limissá falou, nós temos a oportunidade de dar uma oportunidade. Uma chance. Quem sabe? Né? Que quantos consórcios que vingaram? E outros nem tanto. Né? E nós só sabemos se vai vingar ou não, dando a oportunidade. Obrigado. Só a parte. Vereador? Não pode? Os dois têm o direito à parte, fiquem à vontade. Só complementando aqui. Então, esse recurso, por exemplo, quando unificar as duas associações, o montante das duas, pelo que nós autorizamos, somando dá os 165 mil anual. Então, vai que meio que anular esses dois valores e pagar o rateio, um novo valor, que eu entendi, né? É isso. Então, tá beleza, a gente dá um crédito, né, para esse novo consórcio que vem aí. E, igual eu falei, tomara que realmente seja bom, que seja benéfico aí para a nossa população, né? Que é a parte de, como você falou, da licitação, né? Os convênios, enfim, os projetos, que eu sei que tem a importância aí, que a MESP dá uma força. Então, a gente tem que dar um crédito. Sim. Eu até concordo com as suas palavras colocadas, só que eu acho que o consórcio, esse multifidentário, ele é bom nesse sentido. Inclusive, a senhoria disse da parte da eletricidade. Nós já estamos sem eletricista. Né? O Valdeci pediu demissão. Foi embora. Entrou o segundo. Acho que está em estado probatório, né? Deve ter chamado o segundo. Mas você vê, não para. Infelizmente é isso. Os municípios aqui pagam mais e é um excelente profissional. Perdemos um excelente profissional, porque nunca passou pelo município um profissional do gabarito Nessa área não. Do Valdeci. Entendeu? Na área não. Na área não. Na área, tirar o chapéu para ele, sabe? Na área de eletricista, né? Ele fez muito, fez e fazia fora de hora, para ele não tinha, ele fazia com gosto, né? Então, essa é a dificuldade do município, né? E também na compra de veículo, manutenção desse veículo, e tudo tem mais custo. Então, eu acho que o consórcio vem a baratear isso. Quanto à colocação da vereadora Cláudia Cristina Limissá, eu tenho uma observação aqui que o próprio pessoal da MESP me passaram é o seguinte, que o município de Bueno Brandão está pagando em torno de R$6 mil por mês, totalizando 72 mil no ano, mais ou menos. Esse ano seria isso. Com o novo consórcio, o município vai pagar em torno de R$36 mil. Esse é o cálculo deles. Por quê? Eles reduziram o quadro de funcionário. A MESP não tem mais aqueles funcionários, que era 18 funcionários, acho que ficaram com 3. Né? Entendeu? Então, só a folha de pagamento aqui já era um valor alto. Então, isso reduziu. E o consórcio, quer dizer, se de 160, se realmente, vamos arredondar para 50 mil aqui, de 160 para 50, nós vamos fazer uma economia de R$110 mil por ano no município e vamos melhorar o atendimento à população. Né? Nesse sentido, que o meu voto é nesse sentido. Tá ok? Obrigado, Passa vereador. a palavra ao vereador. Uma partinha do Mantor Marcos, assim, rapidinho. Né, e só para deixar claro aqui, né, o que todos os vereadores, né, já deixaram bem esclarecido a importância disso, e lembrar também que é o seguinte, né, o nosso prefeito, o Silvio Félix, é ele hoje que é o presidente da MESP, então, né, já tem um poder a mais, né, de estar tomando conta, então não tem como a gente, né, ficar fora. É a parte ou vai falar? É a parte. Ah, é? Só uma observaçãozinha, mas aí já o tempo é o seguinte, inclusive, ele vai ficar como presidente desse consórcio, porque a maior parte dos municípios é da MESP. Então, ele continua como presidente do novo consórcio. Tá certo? Passa a palavra ao vereador Sidnei Constantini. Boa noite, senhor presidente Solene Almeida. Em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores, internauta, público presente. Eu também vou votar a favor, dar um crédito aí, como todos os demais vereadores já falaram aí. A MESP, no passado, ela ajudou muito o Brandão. Então, e vai ajudar, se Deus quiser, com o presidente, vocês todos já falaram aí que é o Silvio Félix, né? É o prefeito de Brandão, ele é o presidente também da MESP, porque nós vamos ter muito a fazer daqui nesse resto de ano e o ano que vem, porque tem aí, ó, lago, tem aí casa popular, aí tem até mesmo se asfalto para Munhoz vai dar muita dor de cabeça ainda até sair, entende? Então, quantas outras coisas que vai ter,
Então, são coisas que vai precisar da MESP, porque ela já, é como todos vocês já disseram aí, ela tem aquele aval lá, chegando lá sabendo que é a MESP, eles vão dar interesse. E às vezes chega qualquer um de nós lá, eles vão pôr o papel por baixo, entendeu? Então vão largar nós de segunda opção. Então, por isso que eu vou votar a favor. E eu creio que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E às vezes, quando for a partir do ano que vem, às vezes aumenta essa quantidade de prefeituras, tá, de município, né? Quem sabe se às vezes aumenta, né? E aí as coisas melhoram, entendeu? E se Deus quiser, vai melhorar. Então meu voto vai ser a favor. Muito obrigado. Uma parte? Sim. A previsão é que com essa união chegue no número de 18 municípios, está aproximando dos 25. E quanto só uma informação, quanto ao que foi colocado pelo vereador Antônio Marcos, que eu falei do CIMES, né? Realmente o CIMES é uma proposta, nós não temos ela aqui, né? Mas essa discussão já está, MESP e CIMES, inclusive eu tive acesso à reunião deles também e tal, com esse propósito de unificar os dois e se tornar um só, né? Então, foi muito bem observado isso, que nós não estamos tratando do CIMES, eles estão tratando da MESP. Mas só que eu tive essa informação, a gente trouxe para acrescentar, né? Então, do CIMES não estamos votando nada, por enquanto, né? E também nós que nós não precisamos votar, se ele for, ele vai ser reestruturado, né? Ele já está autorizado, né? Tá ok? Muito obrigado, vereador. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 007/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 007/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Não. Sidnei Constantini. Sim. O projeto de lei número 007/2019 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e 1 contrário da vereadora Miriam Guimarães Luz. Leitura pela secretária da indicação número 018/2019. Câmara Municipal de Bueno Brandão, indicação número 018/2019. A senhora presidente Suelene Almeida, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. A presente indicação visa demonstrar a necessidade de recuperação da estrada que liga os bairros Sertão dos Morais, Sertãozinho, aos Nunes, passando pelo trecho conhecido como Morro dos Macacos. A referida estrada começa a ficar mais crítica a partir da bifurcação conhecido como Estrada da Fazenda do Minor, sendo que logo depois há um morro em situação difícil, uma vez que não possui cascalho. O início do Morro dos Macacos foi cascalhado, porém não devidamente abaulado. E quando se alcança a primeira planície, não houve o corte da água, o qual pode ocorrer na superfície mesmo, ocasionando assim danos no trabalho feito. Posterior, ainda no Morro dos Macacos, quase no divisor das águas com o bairro Nunes, ficou sem cascalhar, o que vem dificultando na incidência de chuva a transposição do trecho. No divisor de águas com o bairro Nunes, o volume de água que desce do declive é imenso, danificando a própria propriedade e, consequentemente, a estrada. Nesse sentido, uma análise para construir um dreno natural ainda na passagem é viável, pois pode garantir maior durabilidade à estrada. No morro posterior ao divisor de águas, cascalhamento também é necessário, pois se trata de um trecho de terra escura que, quando chove, fica bastante instável para os veículos. Por fim, um morro próximo, que se inicia numa antiga escola, próxima de uma ponte, já no bairro Nunes, e que se finda na estrada de acesso para o bairro Fidêncios, manutenção também é necessária, principalmente patrulhamento para corrigir o piso danificado e corte da água onde houver condição. Pelo exposto, solicito o envio dessa indicação para o órgão competente e que o mesmo venha a conhecer a causa para ulterior tomada de providência dentro do seu programa. Sem mais para o momento, subscrevo-me, Bueno Brandão, Minas Gerais, 28 de março de 2019. Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura.
Em votação, em turno único, a indicação número 018/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo os senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei números 004/2019, 005/2019 e 007/2019, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres da redação final do projeto de lei números 004/2019, 005/2019 e 007/2019. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 004/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 004/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 004/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 004/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 005/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 005/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 005/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 005/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 007/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 007/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 007/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 007/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhora presidente? Passo a palavra à vereadora Doroteia de Paulo Amaro Silva. Permissão para falar sentada? Concedido. Eu gostaria de pedir ao Departamento da Iluminação Pública, que recebe a remuneração da iluminação da Prefeitura, que tome providência junto à empresa Remon. Porque, de primeiro, a gente conversava com a Daia lá na Prefeitura, com a Daiane, e ela mesma ligava para tomar providência da iluminação. E agora eles não aceitam que uma pessoa só ligue. Tem que ligar pelo menos 3 pessoas para eles virem consertar a iluminação pública da zona rural. Não sei como está aqui na cidade, mas na zona rural, se ligar uma pessoa só, eles não atendem. A empresa Energisa. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu pedido à Prefeitura, porque é a Prefeitura que recebe a remuneração que a gente paga da iluminação pública, então eu gostaria que eles tomassem providência. Ligasse lá na empresa ou entrasse em contato, porque se a gente está pagando a iluminação pública, tem direito a fazer o pedido para eles consertar a lâmpada quando queima. E eles não vêm se uma pessoa só ligar.
Então, eu estou pedindo aqui para a prefeitura, para o órgão que toma conta da empresa, ligar ou mandar e-mail, o que for necessário para atender, pelo menos quando uma pessoa da zona rural ligar, vir consertar, porque não precisa 3 pessoas. Porque se não confia em uma, vai confiar em 3. Então, que a empresa responsável atenda a população da zona rural e da zona urbana também. Muito obrigada, senhor presidente. Passo a palavra à vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só a título de informação, eu fico muito feliz e gostaria de partilhar com vocês. Nós, da mesa diretora, juntamente com a senhora presidente, a Suelene Almeida, estamos firmando, celebrando uma cooperação técnica junto com o INSS. Vai ser ainda a gente estamos fazendo, né, Suelene, um projeto de resolução, ainda vai passar pela Câmara. Então, junto com a agência de Ouro Fino, o INSS de Ouro Fino. Após a celebração desse acordo de cooperação técnica, os servidores dessa casa serão capacitados para realizar, pelo INSS, e realizará procedimentos de operação. Inclui protocolo de autenticação de documentos, será disponibilizado aos munícipes serviços de aposentadorias, auxílio reclusão, pensão por morte, salário maternidade, recurso, revisão, cópia de processo, certidão de tempo de contribuição e benefícios assistenciais. Então, o Bueno Brandão ganhará ainda mais com essa implantação do INSS aqui, um serviço de colaboração. E vai trazer mais facilidade para os acessos aos serviços oferecidos pelo INSS ao cidadão, que não precisará mais deslocar para o Ouro Fino para resolver essas questões pendentes. Então, Bueno Brandão vai ganhar muito, e a Câmara, se Deus quiser, vai estar tudo certo. A gente já está vendo para fazer o projeto, e estamos fazendo esse acordo com o INSS da agência de Ouro Fino, que muito os munícipes têm a ganhar. Então, eu fico muito feliz, através da senhora presidente, junto à vice, a primeira vice, e e eu também. Então, estamos trabalhando para que a gente traga mais um serviço para a nossa Câmara, oferecendo aos cidadãos bueno-brandenses. A gente conta hoje com o serviço do PROCON, e graças a Deus tem dado muito resultado positivo, que foi implantado aí em 2014, eu, como presidente na época, eu trouxe para cá o PROCON, e os vereadores na época votaram a favor. Então, a gente tem só a ganhar os municípios de Bueno Brandão, e o que a gente puder estar oferecendo, e a Câmara está de porta aberta a todos os cidadãos, e esse serviço vai melhorar ainda mais a vida do pessoal. Então, muito obrigado, viu? E graças a Deus vai dar tudo certo. Boa noite, e uma boa semana a todos. Senhor presidente? Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Quanto ao INSS, eu até gostaria de fazer uma observação. Semana passada eu passei por 3 momentos naquele setor, que é uma má vontade, um mau atendimento, certo? Tomara que venha e resolva, sabe? Porque pessoas que não têm condições, não têm internet, não têm nada, é esculachado assim na porta, sabe? Não dá nem uma atenção. Eu ainda falei para a moça, falei, olha, tem que mudar mesmo, sabe? Isso aqui dá uma pouca vergonha, o negócio desse aqui. Nem deixaram eu tirar a senha e já me despacharam na porta, entendeu? Agora, existia vários funcionários. Aqui lá fui de manhã, tinha 2 funcionários. Fui atrás, tinha 2 funcionários. No INSS. Uma pouca vergonha aquele atendimento, aquele posto lá. Por favor, pedi para que eles também vinham aqui, mas na hora que a gente for lá, eles atenderem a gente. Pelo menos dar orientação, né? Tem uma mocinha lá que pegou a senha, pegou o negócio meu lá, não precisa fazer senha não. O outro lá já discutiu, quebrou o pau, foi e acabou atendendo. Quanta gente que foi embora com mau atendimento? Sabe, uma má vontade daquele povo lá que, pelo amor de Deus, poderia também dar um toque nesse sentido para ver se eles melhoram esse atendimento. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao executivo, inclusive à equipe da infraestrutura. Eu fiz o pedido, acho que vários vereadores fizeram, eu fiz visita no bairro, sei que vários vereadores fizeram, o Marco Antônio foi lá, Antônio Márcio foi lá, até fez foto e tal. No bairro do Fidêncio, eu tive lá também, pedi e tal. Aí veio a resposta para mim.
Eu fiz aqui um comentário e tal, e pedi para eles, por favor, uma informação se as máquinas fizeram um serviço por aí. Aí a família respondeu, veio sim. Em nome de todos do bairro do Fidêncios, agradecemos a atenção do senhor. E até tinha faltado um pedaço do caminho que liga ao bairro das Três Cruzes, município de Monte Sião. Aquele da Pedra, sabe onde é, né? Então ela perguntou para mim que a gente esteve lá vendo isso. Mas eu conversei com o Lucas e essa semana ele fez. Muito obrigado, Deus abençoe, estamos à disposição. Então, ao Lucas, à equipe, ao prefeito, não é mérito meu, é mérito deles. E a população está satisfeita. A população dos Fidêncios me agradeceu, passo agradecimento ao Lucas, à sua equipe e ao prefeito municipal. Senhor presidente, eu sei que eu não posso fazer, não tenho o direito à parte, mas queria só... Oi? Essa não tem parte. Não tem a parte. Eu não tenho a parte. É que eu gostaria só de concluir. Você, né? Já falou? Eu passo a palavra ao vereador Sidnei Constantino. Permissão para fazer o uso da palavra sentado, senhor presidente? Concedido. Queria dar os parabéns para o Denis Gabriel Ribeiro, né, que o piloto aqui da cidade de Blumenau, que participou da segunda Copa Neno de Velotróis. Foi ocorrido ontem e antes de ontem na cidade de Blumenau. Foi um sucesso e, olha, estava bonito lá ontem e antes de ontem, certo? Os 2 dias, sábado e domingo. Então, parabéns a todos os envolvidos aí. E também e a Giovana do Ban também, que ganhou o campeonato mundial, né? Luta livre, né? Luta, né, cara? É boxe, né? Parabéns, meu. Nova Zelândia. Isso mesmo, Nova Zelândia, isso mesmo. Giovana, né? E outra coisa, e também, nem estava com o cargo praticamente vago aí na área do turismo, né? Eu acho que está tudo meio certo, né? Uma pessoa já aí, né? Não vou citar nome, mas tá bom, é Deus que venha para ajudar a gente nas coisas que tem que fazer no município. E também outra coisa, tá uns exemplares que a prefeitura fez e distribuiu aí para a cidade, né, e um pouco também para a zona rural. Parabéns à prefeitura, ações da administração municipal, amor por Blumenau. Então a pessoa deve abrir isso aí, deve ler, olhar ali, iter por iter, entendeu para você ver? Porque aqui, olha, transparência com as coisas de Blumenau. Isso é muito importante. Investimento em melhorias. Saúde, educação, convênios. Então, está tudo falando que não é provamos aqui, entende? Hospital, tudo coisa. Então, a pessoa tem que olhar isso aqui com carinho. Analisar o que a prefeitura está fazendo, o que vai fazer ainda. Entendeu? São várias páginas, a pessoa deve ver. Você entende? Quem pegou isso aqui deve abrir, folhear e ver mesmo, entendeu? Porque a pessoa que lê isso aqui vai ver o que está fazendo com o Blumenau, você entende? Olha, isso é amor para o Blumenau. Amor com o dinheiro que vem e está sendo bem aplicado. Então a pessoa tem que ver isso aqui. Não é pegar esse exemplar e guardar lá, não. A pessoa deve ler para saber o que está fazendo em Blumenau. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Diego Luiz Casalotti. Eu quero, aproveitar o uso da palavra aqui, para deixar claro que informar a população e para ficar esperto que tem acontecido vários casos aqui na região de Bueno Brandão, com loteamento irregular. Então a pessoa às vezes vem de fora aí, tem vontade de morar no sítio, e aí acaba comprando ali um pedacinho meio de qualquer jeito, daí não consegue regularizar o terreno, não consegue vender, vai construir, às vezes surge alguma denúncia, alguma coisa, dá problema. Então, para tomar cuidado, procurar saber certinho a informação, se tem registro, se não tem. E a pessoa também, o loteador, vamos supor, que se quiser tentar fazer um loteamento fechado, procurar a prefeitura municipal ou até mesmo nós vereadores aqui, que a gente está aqui, conhece as leis certinho, pode estar explicando, e para que não aconteça a coisa ilícita. Então, quero avisar para todos ficar esperto, que depois que dá problema, a coisa fica feia e a pessoa gasta dinheiro mesmo e não tem o que fazer. É complicado. E também dar o parabéns para a presidenta aqui, que chegou aqui essa caneta aqui, não tinha, ficou um negocinho legal aqui. Parabéns. É o detalhe de uma mulher na presidência. Muito obrigado. Antes de finalizar,
sobre o que a Cláudia falou, sobre, né, o postinho, né, vai ser um posto, né, um posto aqui do INSS, que é uma realização da cooperação técnica do INSS de Ouro Fino, né, colocando um posto aqui na Câmara. Então, serão prestados serviços aqui, como a vereadora mesmo disse, não precisa mais em Ouro Fino, que aqui já sai tudo pronto, né, e também vai ser, né, vai ter alguns, né, servidores públicos da Câmara que vão ser treinados e capacitados. Não havendo nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.